Giro pelo futebol atualizado. Se gostar do conteúdo, segue nosso perfil. Criciúma tem negociações em andamento para contratar o atacante Serginho, que está no Vasco. O jogador de 29 anos chegaria ao clube por empréstimo de uma temporada. Corinthians tem negociação avançada para contratar o centroavante Guido, do Estudiantes. O clube paulista está próximo de fechar a chegada do argentino de 33 anos. Time do Japão monitora a situação do atacante Júnior Santos, do Botafogo. O clube japonês avalia a possibilidade de fazer uma oferta pelo jogador de 29 anos. Marco M. @ElioCASalmeIDAL17. Besiktas abre conversas para contratar o atacante Ângelo, que está fora dos planos do Chelsea. O clube inglês está discutindo a possibilidade de emprestar o jogador de 19 anos. Time de Israel fez proposta para contratar o atacante Wesley Pomba, do Coritiba. O clube busca o empréstimo do jogador de 22 anos por uma temporada. Mirassol vence a concorrência e acerta a contratação do atacante Castilho, do Vitória. O jogador de 28 anos chegará ao clube paulista por empréstimo até o final da Série B. O Chador Malu, do Irã, acertou a contratação do zagueiro Vitão, que pertence ao Cuiabá. O jogador de 23 anos chega ao clube por empréstimo de uma temporada, após ter defendido o ituano. Criciúma também está muito próximo de acertar a contratação do atacante Jonathan Roberti, do Grêmio. O jogador de 24 anos tem contrato até o final da temporada junto ao clube gaúcho, e a tendência é que não renove. Santos faz proposta para contratar o centroavante Reginaldo Ramírez, que está no Riga da Letônia. A oferta foi de empréstimo com opção de compra, mas foi rejeitada. Corinthians avalia o retorno do atacante William, que está livre no mercado. O jogador de 36 anos se despediu oficialmente de seu antigo clube e pode assinar gratuitamente com a equipe paulista. Santos também tentou a contratação do atacante William. A equipe paulista ofereceu um contrato de 3 temporadas ao jogador de 36 anos, que afirmou não ter interesse em retornar ao Brasil. Paysandu analisa a contratação do centroavante Silvio Romero, que está no Instituto ACC da Argentina. O jogador de 36 anos tem passagem pelo Fortaleza. Girona também monitora a situação do atacante Gustavo Nunes, do Grêmio. No entanto, o clube espanhol ainda não oficializou uma proposta. São Paulo monitora a situação do lateral esquerdo Alex Telles. No entanto, a situação financeira dificulta a contratação do jogador neste momento. Bournemouth acerta a contratação do centroavante Evanilson, do Porto. O clube inglês pagará 37 milhões de euros, 10 milhões de euros em variáveis por 100% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Time da Arábia acertou a contratação do meia-atacante Paulo Dybala, que estava na Roma. O clube da Arábia Saudita pagará 15 milhões de euros pelo argentino de 30 anos, que assinará vínculo de 3 temporadas com salário anual de 20 milhões de euros. Ipiranga acertou a contratação do meia-atacante Jean, que estava no Ituano. O jogador de 26 anos chega para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo sondaram a situação do lateral esquerdo Fabrício, do Getafe. O argentino de 30 anos também recebeu propostas de clubes da Europa. Criciúma anunciou o pacote de reforços com 4 jogadores para a sequência da Série A. Pedro Rocha, atacante que estava no Fortaleza. Serginho, atacante que estava no Vasco. Dudu, lateral direito que estava no Fortaleza. Popó, centroavante que estava no Juventude. Corinthians mira a contratação do zagueiro Leandro Gonzalez Pires, do River Plate. O jogador de 32 anos perdeu espaço na equipe com a chegada de Marcelo Galardo. Santa Clara de Portugal acertou a contratação do zagueiro Abraão, que pertence ao Fortaleza. O jogador de 23 anos chegará por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do contrato. O atleta estava defendendo a Chapecoense. Internacional procurou nos últimos dias e tem interesse no lateral direito João Moreira, do São Paulo. No entanto, é difícil que o clube paulista libere o jogador de 20 anos neste momento. Paysandu monitora a situação do centroavante Lucas Prato, que está no Olimpia do Paraguai. O clube vê uma possível negociação com otimismo. Girona pretende fazer um grande investimento para contratar o atacante Arias, do Fluminense. O jogador de 26 anos é uma das opções do clube espanhol para o setor ofensivo. São Paulo fez sondagem pelo lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate. Nos últimos dias, o clube paulista entrou em contato com o staff do jogador de 28 anos. A equipe argentina aceita negociar o atleta por 4 milhões de dólares americanos. Santos fez proposta para contratar o zagueiro Jean Pestana, do Deportivo Pereira, da Colômbia. A oferta pelo jogador de 26 anos foi de empréstimo com opção de compra. Brusque encaminhou a contratação do meio-campista Agustín Gonzalez, que estava defendendo o Liverpool, do Uruguai.
o jogador de 27 anos disputou a Copa Libertadores desta temporada. Rennes acertou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. Corinthians faz consulta pelo atacante Benjamir, que está sem espaço no Benfica. No entanto, o clube paulista ainda não abriu conversas para negociar a contratação do argentino de 24 anos. São Paulo abriu conversas para tentar a contratação do lateral esquerdo Mário Rui, do Napoli. O português de 33 anos tem contrato até junho de 2026, mas perdeu espaço na equipe italiana. Flamengo e Internacional disputam a contratação do lateral direito Vitinho. Segundo informações, o jogador de 25 anos tem desejo de retornar ao Brasil de forma definitiva. Ludogorets, da Bulgária, fez proposta pela contratação do atacante Eric Marcos, do Vasco. O clube carioca estuda liberar o atleta para aliviar a folha salarial. Chapecoense demonstrou interesse na contratação do atacante Pablo Diego, do Sport. Porém, os representantes do atleta optaram pela permanência do jogador de 30 anos. Galatasaray mira a contratação do meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo. O clube turco vai propor contrato de empréstimo, com opção de compra, em 15 milhões de euros, 90,5 milhões de reais pelo uruguaio de 30 anos. Time do Catar faz consulta pela contratação do treinador Arthur Jorge, do Botafogo. O clube do Catar estuda realizar proposta para contratar o técnico português. Flamengo consultou a situação do lateral direito Kelvin, do CSKA Moscou da Rússia. O clube carioca busca opções para substituir Wesley, que está perto de ser oficializado como novo reforço da Atalanta. Chapecoense tenta a contratação do treinador Filipão, que está livre no mercado. Real Madrid monitora a situação do meio-campista Miguel Monsalve, do Grêmio. Existe a possibilidade do clube espanhol realizar proposta pelo colombiano de 20 anos ao final da temporada. Casablanca do Marrocos tem interesse na contratação do atacante Giovani, do Corinthians. O presidente do clube esteve no Maracanã, observando o desempenho do jogador de 20 anos diante do Fluminense. Vasco encaminhou a contratação do atacante Jean Menezes, do Toluca do México. O clube carioca pagará cerca de 1,5 milhões de dólares americanos, 8 milhões de reais pelo chileno de 31 anos. Botafogo negocia a contratação do zagueiro Jair Cunha, do Santos. O clube carioca fez proposta de 12 milhões de dólares americanos, 65,6 milhões de reais na cotação atual pelo jogador de 19 anos. Sporting está muito perto de acertar a contratação do centroavante Vitor Roque, do Barcelona. São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Juan Tresoldi, que pertence ao Sassuolo, da Itália. O jogador de 25 anos chega por empréstimo até junho de 2025. Com opção de compra de valor fixado em caso de cumprimento de metas. São Paulo chega a acordo para contratar o lateral esquerdo Mário Rui, do Napoli. O português de 33 anos assinará vínculo válido até o final de 2026. Botafogo negocia a contratação do lateral direito Vitinho. O clube carioca já enviou uma proposta oficial e tem acordo salarial com o jogador de 25 anos.